A história da Catedral Nossa Senhora da Conceição se confunde com a da cidade de Cachoeira do Sul. E a base da edificação que hoje se vê teve início em 1793, com o lançamento da pedra fundamental da igreja, que foi inaugurada 6 anos depois, em 1799. E desde então, como em toda igreja católica, muitas imagens, aparatos, peças e vestimentas foram utilizadas com o passar do tempo. Muitas foram perdidas, descartadas, mas outras tantas aos poucos foram e ainda estão sendo redescobertas e passam então a compor o resgate de histórias e vivências da fé católica ao longo dos anos. O pároco da catedral, Padre Elvio, se declara apaixonado por arte, pesquisa e antiguidades e tornou-se para ele impossível conviver com tanta história sem querer compartilhar com os fiéis e a comunidade. O presidente da Associação Amigos da Cultura, Ozzy Schroeder, acompanha e assessora, junto a outros voluntários, a ideia de criar um museu de arte sacra dentro da catedral, para expor e contar ao menos uma parte da história da igreja através do acervo, que também tem significados e histórias curiosas. Olha que história nós temos aqui, né? Quantas pessoas, quantas famílias você vai buscar hoje assim na história de Cachoeira, de famílias que tiveram aqui, passaram por aqui. Tem um valor documental grande para nós aqui, né? Para botar isso aqui na cabeça tinha que trabalhar bastante aqui pela comunidade, né? Então na época se fazia, era toda uma história, toda uma tradição, se colocava essa coroinha aqui na cabeça deles, né? Mas o Museu Sacro começou basicamente a partir do momento que nós começamos a descobrir aqui dentro da nossa igreja uma riqueza, né? E esta riqueza que se confunde também com a história da cidade, porque tudo aquilo que tem aqui está documentado, né? Está nos livros, teve campanhas, teve participação dessa comunidade inteira, né? Nesses anos todos da existência desse templo aqui, né? E da igreja aqui em Cachoeira. Então, daí vem a necessidade também da gente contar e deixar um legado para as nossas gerações que estão vindo aí, né? Aí, a partir disso que nasceu a ideia de nós ter um museu para não esquecer o nosso passado e recontar um pouco essa história tão bonita da cidade de Cachoeira. Quando os portugueses chegaram aqui, já trouxeram algumas relíquias, algumas imagens, alguns objetos, né? Mas, passar do tempo, a comunidade também não foi dando o devido valor, porque cada época remonta um pouco da cultura da época, né? E muitas foram doadas, outras foram vendidas. Teve até uma época em que foi feita uma restauração em 64 a 72, que a igreja não tinha meios de levar adiante a reforma. Então foram vendidos, leiloados, muitos objetos aqui desta igreja que foram parar nos antiquários para esse Brasil afora, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, né? E outros em residências aqui da própria cidade. Então agora está chegando, está voltando para nós alguns objetos que as famílias daqui da cidade compraram e que estão devolvendo porque veem que hoje está se valorizando, né? A gente está guardando, está tentando recuperar aquilo que já existia e que o povo tem saudade de ver aqui na nossa igreja. Nós tivemos acesso exclusivo a algumas dessas peças encontradas na Catedral Nossa Senhora da Conceição, mas com a condição de que não revelássemos o local onde elas estão guardadas, em função de segurança e pelo alto valor, principalmente histórico, de cada uma dessas peças. A missão, a partir de agora, para que a ideia do Museu Sacro evolua, é que cada uma dessas peças possa ser identificada, catalogada, e algumas delas possam ser identificadas, inclusive, a questão de origem, a data de fabricação e todo o histórico que envolve cada uma dessas peças. Para tanto, Padre Elvio pretende contar com a colaboração, com a parceria do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Essas paredes, que mostram sua composição à base de pedras, revelam mais um tanto da história da edificação e transformações da igreja. Este é o espaço do coro da igreja. E este deverá ser o local do Museu de Arte Sacra.
Muitas ideias e alternativas já estão sendo traçadas para tentar viabilizar o Museu Sacro de Cachoeira do Sul. Além da utilização das peças já encontradas aqui na Catedral Nossa Senhora Conceição, usar também virtualidade. E esta é uma ideia já lançada por uma pessoa conhecida da comunidade de Cachoeira do Sul, o coordenador do restauro do Chateau d'Eau, Antônio Sarassá. Quando eu estava aí fazendo essa questão toda do chateau, e o Osni e o padre eles me chamaram para conhecer um pouquinho das peças aí que seriam restauradas para ser colocada no museu, no pretenso Museu de Arte Sacra. E eu falei para eles que não precisaria restaurar essas peças, porque a própria história da peça já contava. E a gente começou então a colocar um pouquinho essas peças no lugar da onde elas foram retiradas, e contando um pouquinho dessa arte sacra, que é a arte, na verdade, utilizada para evangelização. Eu acho que eles sentiram um pouco dessa relação, né, da importância da peça como documento histórico, que aí é arte sacra, usada para a liturgia, e não como arte decorativa, uma peça simplesmente bonita. E eu contei um pouco dessa história, então, da minha relação com o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Eu sou consultor deles há 19 anos. E logo na hora eu fiz essa integração, porque a gente mudou aqui o conceito do Museu de Arte Sacra, colocando justamente isso, contando a história das peças, usando como documento, né? E mostrando para que cada uma dessas peças servia na própria liturgia. E nós vamos fazer uma parceria, já está estabelecida essa parceria. A diretoria do Museu de Arte Sacra já está esperando o padre e quem quiser vir aqui de braços abertos, e inclusive com toda essa tecnologia museal mesmo aí para prestar essa parceria com Cachoeira do Sul. Cachoeira cada vez mais nos surpreende, né? A gente que passou muito tempo, né, vendo as coisas de Cachoeira indo para baixo, né? E agora se revela de uma forma surpreendente, né? Como esse acervo fantástico que a Igreja Católica tem aqui em Cachoeira, tão fantástico ao ponto de valer a pena, né, sonhar com a existência do Museu de Arte Sacra aqui na Catedral. Também pela alegria de complementar, né, esse nosso centro histórico aqui com o museu, o Chateau d'Eau, o museu lá no Paço, o Chateau d'Eau, e agora a igreja com toda a sua grandeza, né, e mais ainda com o Museu de Arte Sacra. 2 museus em Cachoeira. 2 museus, eu acho que até nós vamos trabalhar para que nenhuma pessoa visite um deles só, né, vai ter que visitar os 2, né, e para ganho deles, né, visitar os 2 museus.